Olá, amigos. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos, numa alegria deste encontro, trabalhando para viver a boa nova, trazendo o espírito da mensagem de Humberto de Campos, dedicada à mensagem de Jesus, nos tempos de agora e revelando a atualidade do pensamento do Cristo. Essa iniciativa, ela foi composta por nós, né, o grupo do Núcleo de Pesquisa em Psicologia e Espiritismo da Associação Médica Espírita do Brasil. O tema de hoje é um tema muito delicado, um tema muito sensível, é o capítulo 6, intitulado Fidelidade a Deus. Então, agradecer a todos que estejam conosco, aqueles que a seu tempo estarão assistindo esse encontro, para que também mergulhem com alma, né, de corpo e alma, nessa linda mensagem de Humberto de Campos, hoje sobre uma leitura psicológica. E aí, querido Gelson, algumas palavras para começarmos? Vamos, com certeza, né? A Boa Nova oferece tanto elementos profundos, né, desse momento delicado, sensível de Jesus, trazendo para nós a plenitude do seu ser, como Joana nos coloca, né? Ele é o arquétipo do homem integral e representa, de uma certa maneira, então, a imagem do que a gente pode conseguir chegar enquanto humanos, né? E todos os seus ensinamentos são uma rica plataforma de experimentação para a nossa caminhada espiritual. E esse capítulo, em especial, ele é muito bonito, né, Tiago? Ele traz questões bastante interessantes, essenciais para todos nós, nessa dinâmica que envolve o self, né, e o ego, e homem e Deus. Então, eu acho bem. Tem bastante coisas para a gente poder refletir, né? Sim. Quando nos debruçamos, né, sobre o tema fidelidade a Deus, ele vem no momento da maneira como Humberto de Campos organiza os capítulos, justamente no momento, né, em que Jesus, após já ter falado a respeito sobre o caminho, a porta estreita, para desenvolvermos o reino divino dentro de nós, que impõe sacrifícios, né, impõe dificuldades, tendo em vista que é hoje o mundo com suas possibilidades e desafios vão testar a alma, né, nos seus limites, como um impulso, né, no sentido de amadurecimento. Então, o que acontece e que podemos começar a pensar é que Jesus está trazendo uma mensagem para uma proposta que transcende uma mera obediência a preceitos externos. Ele está confrontando uma cultura da época religiosa, de muita hipocrisia, de pouca vinculação afetiva verdadeira com a experiência mística que as religiões oferecem, e que, na verdade, é um convite a um profundo processo de autodescoberta, né, de integração interior e de vivência, né, do amor, uma plenitude mais profunda. Então, para além de uma concepção mística, ou até mesmo castradora, existe uma proposta religiosa, psicológica em Jesus, que ela nos indica um caminho ascensional da alma, que nos convoca diuturnamente a viver a vida. Quer conquistar esse reino de Deus? Você deseja, de fato, investir sua vida e sua alma para o desenvolvimento desse processo que chamamos, né, repetidamente, importante conceito, você quer se individuar como espírito? Então, que a gente possa pensar na fidelidade de Deus, como também uma fidelidade à nossa própria alma. Nós vamos chegar lá daqui a pouco nessa ideia. Mas que a gente possa pensar que os discípulos e os ouvintes, ao entenderem que o chamado de Jesus tem um custo, tem um preço, e para conquistar esse reino da forma como ele diz que tem que ser o caminho, muitos se mostram, nós não estamos entendendo, nós estamos um pouco incomodados com essa forma dos sacrifícios exigidos. O que tu acha, Gelson, desse comecinho do texto, né? Eu acho que é um pouco, é um susto, né? Quer dizer, quando se fala assim,
edificação do reino de Deus. Claro que ser de Deus, acima de tudo, é dentro de nós, né? E aí há esse espanto, esse susto, nesse momento que Jesus está com os seus trabalhadores, seus discípulos, né? E eles realmente acham um desafio muito grande, né? E o Humberto Campos traz a palavra sacrifícios, né? Sacrifícios a serem realizados, e sacrifícios que parecem imensos. Então, eu acho que tem duas coisas aí, né, Tiago, nessa questão, né? Por que a Boa Nova reclamaria tanto sacrifício? Esse é o questionamento que o texto traz no início, né? Tem dois aspectos aí. Primeiro, a inconsciência nossa, a inconsciência em relação à potência que nos move como filhos de Deus, né? Então, parece demais, parece difícil para nós. Então, é uma identificação ainda muito limitada e infantil em relação à imagem que nós temos de nós mesmos. E se nós somos filhos de Deus, co-criadores, é que muito nos cabe e muito nos pertence também enquanto possibilidades de uma vida planificada. Então, o que parece sacrifício do ponto de vista dos discípulos parece que é ainda uma visão muito apequenada de si mesmo, de não confiança, de não reconhecimento, né? As possibilidades da alma. E o segundo ponto que eu queria trazer em relação a esse questionamento é que há muita gente que confunde desafios com aflição, né? E as pessoas veem desafios e interpretam como aflição. Então, esse sacrifício é uma forma emocional de achar que a vida é muito maior que a gente pode carregar, e aquilo se torna um sentimento, né, aflitivo. E a questão não é essa, né? E não é por acaso que quando Joana de Ângeles ela inicia a obra psicológica, a série psicológica, né, e inicia com Jesus e atualidade, o primeiro capítulo é Jesus e desafios. Então, realmente, esse tema do desafio ele é algo que envolve essa ideia de superação, de meta, de realização, né? E Joana começa o capítulo dizendo que o progresso de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Então, realmente, nós somos desafiados, né? E a fidelidade a Deus parte num primeiro momento, porque tem um outro momento que a gente pode entender um pouquinho diferente, como um grande desafio. Assim, que me chama a atenção te ouvindo também, Gelson, a partir da forma como Jesus atuava, era que ele atuava pelo grau de consciência espiritual com uma constante presença, não só como autoridade moral, mas numa proposta constantemente terapêutica, dialógica. Então, quando ele percebe a incompreensão, percebe que esses espíritos, até os mais próximos, né, os discípulos, eles estão tanto quanto em dúvida, eles parecem, né, inquietos na própria intimidade espiritual. Jesus percebe esse movimento, né, e ele vai chamar, né, esse contato dos discípulos consigo mesmos, né, que é uma aproximação desse desconforto que possivelmente também nos toca quando lemos textos ou estudamos sobre aquilo que na vida e o que lemos nos inquieta perante a nossa própria condição, que a gente pode dizer, as nossas condições mais sombrias. Então, Jesus está atento que ele está, né, ele está remexendo no fundo deste lago da alma humana e ele está trazendo, né, esse lodo da experiência ainda consciente ou até mesmo inconsciente, mas que é um processo já terapêutico de aproximação. Ele diz, né, que a fidelidade a Deus tem que ser uma das primeiras virtudes,
é quase como um chamamento, olha, para que haja essa entrega à vida, para que vocês consigam coroar a experiência de forma mais profunda e verdadeira, vocês têm que ter fidelidade, vocês têm que ser fiéis a Deus. O querido Murray Stein, ele tem uma obra intitulada A Bíblia como um Sonho. Então, ele faz uma espécie, né, de uma análise do texto do Antigo Testamento, fazendo uma leitura como se fosse uma imagem onírica. E por trás da historicidade que está ali, literária, que aparece no Antigo Testamento, a leitura que ele faz é que processo é esse de individuação que está acontecendo com uma grande imagem, né? E por que isso é importante? Porque ele fala, dado momento no livro, que na psique israelita eles precisavam internalizar verdadeiramente essa ideia de um Deus. Eles precisavam firmar, né, psiquicamente, esse lugar de que existia apenas um Deus, que devotassem um lugar, né, para esse ente, né, e que essa disposição envolvia uma cultura da fidelidade, fazerem o que fosse necessário para que essa representação plasmasse o seu reino, né, na terra da época, né? Então parece que fidelidade traz uma ideia para mim muito intimista, assim, né? Estamos falando de uma relação muito profunda, verdadeira, de entrega da alma para essa ideia que nós, como espíritas, chamamos de inteligência, causa primeira de todas as coisas, mas que não é apenas um lugar de uma devoção orientada por uma cognição intelectiva. Tem algo que é profundo no campo do afeto, né? A maneira como nós nos vinculamos e passamos a consagrar a nossa vida, os nossos passos, as nossas lutas em torno deste conceito que Jesus diz. Ele é fecundo e é uma das primeiras virtudes, sermos fiéis a Deus. Eu acho importante, então, entender um pouquinho, né, Thiago, o que quer dizer essa fidelidade? Porque essa fidelidade encontra tantas interpretações, não só no nível geral, mas dentro do cristianismo, né? O que é ser fiel a Deus? Será que é submeter a Deus? Estar subjugado a Deus? Né? Porque ele diz que Deus é fiel a nós. Olha só, né? Ele no texto, né, é bem claro isso, né? Quando ele propõe que a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, como tu falaste, né? E ele diz: nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Então, há uma relação de fidelidade do Pai também com a gente. Então, eu acho importante explorar mais essa dimensão do que seja realmente fidelidade. A gente sabe que fidelidade vem do latim, fidelitas, ou fidelitate, né? E representa o atributo ou qualidade de quem ou do que é fiel, né? Fidelis. Então, colocando isso em termos de significado, né? Significa quem ou que conserva, mantém, preserva as características originais. Então, fidelidade é algo que eu estou comprometido com as minhas referências, né? Com aquilo que é essencial, que é original. Então, a fidelidade a Deus é reconhecer, de uma certa maneira, que eu pertenço a Deus, que eu tenho uma natureza vinculada a Deus, assim como Deus, de uma certa maneira, né, está vinculado a nós por esse laço de pai, né, para com o filho. Né? Então, que é sustentado pelo amor. Então, essa fidelidade, acima de tudo, começa por um reconhecimento. Quem eu sou? Né? Porque se eu não reconhecer quem eu sou, com o que eu estou comprometido?
né? Quais são as referências que realmente sustentam a minha existência e diz respeito àquilo que eu sou na minha essência. Então, para mim, a ideia de uma fidelidade é uma proposta de tu poder ter um norte também, um norte acertado, um norte proveitoso, um reconhecimento de um compromisso, não tanto de obediência, como se eu não pudesse ter livre-arbítrio e tivesse que me submeter cegamente. Não é assim. Né? É um compromisso de amor, de consciência, né? De alguém que se reconhece como filho de Deus, né? E então que aquele diz Jesus ali, né, quando ele está falando da fidelidade ser a primeira virtude, porque ele diz: onde o filho e o pai que não deseja estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Olha, vocês, né, Deus, né, vocês são minha obra. Né? Eu me realizo em você. Eu existo, né, de uma certa maneira e me expresso em amor, onde você é minha obra, né, da qual eu estou compartilhando o que eu sou e que eu tenho. Né? Então, e vocês são parte disso. Né? Então, a nossa fidelidade como primeira virtude para mim, realmente tomar conhecimento que a minha natureza essencial está ligado a Deus, né? E que eu tenho, então, essa oportunidade abençoada, esse convite de viver essa natureza, né? De poder realmente ter um projeto comprometido com essa essência. Interessante que enquanto você falava, sabe, Gelson, eu lembrei, existe uma passagem no Antigo Testamento quando Jó está passando por um monte de perdas e sofrimentos diversos. E ele questiona a Deus: que justiça é essa? Como é que você pode estar fazendo isso comigo? E é interessante que a maneira como aparece a resposta dele, Deus responde assim a Jó: onde é que você, Jó, estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Enquanto as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os anjos gritavam de alegria. É uma ideia que a Joana vai trazer de uma compreensão desse Deus, desse divino, que ele não apenas concede ou recompensa, né? Na verdade, é um pai que está educando pelas experiências e que estimula a esse aperfeiçoamento. Então, esse Deus que nos ama em espírito desde o primeiro dia antecede a nossa própria criação, muitas vezes, né? Pensando, né? Tem uma coisa maior aí antes de nós mesmos. Então, essa implicação identitária que somos, como você disse muito bem, né? Eu tenho uma identidade, eu sou o espírito, eu sou filho deste Criador, né? E que é um pai criador que vai então nos educar, vai nos estimular a nos aperfeiçoarmos, mas que vai estar também nos dizendo, né, que existe uma grandiosa viagem de retorno à sua causa. E essa causa maior em nós mesmos nós chamamos de alma. Então, tem um espelhamento aí, né, daquilo que a governança do meu self, ou a governança psíquica, parece refletir a sabedoria dessas leis macro do cosmos, né? Então, nós conseguimos pensar que a relação entre eu, Tiago, nossa identidade egóica, com a minha alma, ou todos nós nessa relação, nós estamos mantendo contato com Deus por meio de nós mesmos. Então, esse eu profundo, ou esse ser real, ou a essência divina, ela vai buscar, pela sua sabedoria, nos levar a esse lugar de
de contato com aquilo que nós existe e com que nós não queremos entrar em contato. E essa contínua luta, né, do que se deflagra dentro de nós, mas também daquilo que é áspero, daquilo que é desafiador fora, mostra que aí está o lugar da fidelidade. Quanto eu estou disposto a entregar nesse processo. Ou quanto, como Jonas, né? Não, eu não quero passar por isso. Aí, na simbologia, né? Ele foge. Ele tem livre-arbítrio, ele foge do compromisso, mas a vida é seu tempo para que ele volte a um lugar de recomeçar aquilo que era necessário para o espírito dele. Então, esse eixo central de um processo de lutas internas, de desafios internos e externos, eles parecem ser a imagem de que o quanto eu vou me entregar no processo, o quanto a minha fidelidade ela é oportunista, eu sou fiel enquanto as coisas estão bem. Se as coisas apertarem, talvez a minha fé, a minha fidelidade vacile um pouco. E dependendo da situação, eu, por medo, eu posso ter fugido do processo. Então, a fidelidade é isso, né, Gels? Tem uma dimensão aí, de um lugar de entrega, né? O Jung tem uma frase, né, que ele diz que a pessoa que passou por uma verdadeira experiência transformadora, que é essa experiência do encontro do self com o ego, ou do homem com o divino, né? E que gera um novo tipo de consciência, uma consciência mais alargada. Né? Ele diz que a gente não tem como provar isso, né? Não tem como convencer isso para o outro. Mas aquele que viveu a experiência sabe do que significa. E ele tem pistes e paz, né? E o Jung traz o termo. E pistes é um dos termos gregos para fidelidade. E é interessante porque esse termo pistes, né, que antes falei do termo latino, agora estou falando do termo grego, ele acontece 243 vezes no Novo Testamento. Olha só. Né? Sem contar, né, com derivados ou variações. Né? Então, e Jung ele associa pistes com paz. Né? Porque é como se a experiência de integração com o divino pudesse dar realmente uma força inquebrantável. Né? E é interessante que a palavra em grego, pistes, significa fidelidade, mas também significa fé. Né? Eles são correlatos, né? Mesma raiz. Né? Então, de uma certa maneira, pistes indica tanto a confiança que se deposita em alguém, que é fidedigno, como as características desse alguém que é digno de confiança. Então, a Pistes está falando de uma relação. Então, além da fé, né, é uma relação de confiabilidade de Deus, que gera a nossa fé. Deus confia em nós. E nós podemos confiar nele também. Né? Então, de uma certa maneira, é, é, eu posso. Dessa ligação de fé com confiança, né? E relacionamento. Bem. Gelson, não sei se nós tivemos um problema aqui na minha conexão ou na sua. Teve uma pequena parada, tá? Não sei se foi eu ou se foi aqui, tá, amigo? Acho que talvez foi até da transmissão, porque aconteceu aqui também.
Ah, não, tudo bem. Então tá. É, posso continuar, amigo? Claro. Tá. Então, o que me chama a atenção, continuando essa questão da fidelidade, Gelson, é que Jesus vai trazer um componente associado a esse processo, que é provas pelas quais essa fidelidade vai ser testada experiencialmente. E ele fala de maneira muito clara aos discípulos, né? Tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. E ele vai trazer, né, as experiências demarcadas na cultura, as experiências materiais, as experiências sensoriais, né? E que mesmo elas, né, às vezes usufruídas, né, vivenciadas com intensidade, elas também têm o seu preço. Mas ele não deixa de dizer também haverá um preço pelo qual esse processo de consecução, de sustentarmos essa fidelidade, nos solicitará. Então, nós podemos pensar que existem, então, as dores da experiência humana, né? Existem as dificuldades existenciais, que também fazem parte da experiência humana, e essa simbologia de um sacrifício do ego em relação a essa fidelidade que ele está dedicando, né? Eu vou sacrificar, né? Eu vou transubstanciar, eu vou transformar aspectos da minha personalidade como forma de desenvolver mais consciência de um processo de entrega. Então, se a gente pensa nesse espelhamento de que a minha devoção, minha fidelidade, minha entrega, minha honestidade, a minha veracidade de experiência devotada a Deus, ela é um reflexo desse mesmo movimento em relação àquilo que a minha alma demanda de mim. Quando nós negamos esse processo de individuação, quando nós negamos que a alma possa, é, quando nós negamos o acolhimento às manifestações da alma em nós mesmos, isso vai ter um preço. Porque a alma sempre trará, fiel a nós mesmos, né, fiel no compromisso que ela tem de nos estimular o desenvolvimento, processos que podem ser processos necessários de saúde, né, e eles não são opcionais, porque na esfera psíquica, a alma, ela tem as suas próprias exigências, ela tem a sua governança em relação a processos que muitas vezes nós desconhecemos. Então, sermos visitados por uma experiência que às vezes nos provoca dor, desconforto, sofrimento, é comum que nós, vulnerabilizados, desejamos nos afastar dessas dificuldades. Nós não queremos contato com isso. E não há um problema de ter o recuo. Entretanto, que a fidelidade psicológica que Jesus está nos solicitando em relação a essa nossa relação com Deus e com o divino em nós, é que a gente se permita esse contato, que a gente encare esses desafios, que a gente amadureça a cada hora, a cada dia, a cada ano, em torno desses princípios de uma integração com processos que são macro em nós mesmos, mas que são necessários como um preço para que a gente possa amadurecer, nos iluminarmos e nos tornarmos mais lúcidos, né? É a renúncia do ego sobre um controle, às vezes, muito pequeno da esfera dos limites que compreende a vida, para que impulsione esses potenciais profundos. Para isso, um preço pela fidelidade. É interessante isso, né, Tiago? Porque se a gratidão é uma experiência emocional, afetiva e uma consciência já vivida dessa comunhão com o divino, onde, como diz Joana de Ângeles, a gratidão é o reconhecimento da assinatura de Deus, né, em toda a sua obra. Então já tem uma espécie de participação, de pertencimento, né? Tu já está em comunhão e tu é grato porque tu vive essa experiência de comunhão e reconhece esse amor presente que atravessa tudo e a todos. A fidelidade é a fé, né, em relação a essa comunhão, né? É como se a gente não tivesse ainda
vivendo a experiência da gratidão, mas nós temos a consciência da existência divina, né? E das possibilidades da meta, que é a perfeição e a plenitude, que é o caminho da felicidade, e que está garantido por Deus. Olha, Deus, eu garanto a vocês esse caminho. Vocês agora querem se comprometer com esse caminho? Então, a fidelidade é o fio de Ariadne, né, no labirinto da vida, que me conduz para não me perder nas ilusões do ego, né? Me despertar dessa proposta maravilhosa, né? E olha só o que Joana diz aqui, Tiago, no capítulo 7 do livro O Ser Consciente. É o capítulo que ela fala da conquista do self, e ela fala dos mecanismos de defesa, como nós, enquanto ego, né, enquanto nossa caminhada, a gente cria, né, subterfúgios, defesas, enganos, como uma forma de não olhar para nós mesmos, para fugir da nossa realidade, para poder não se enfrentar. E quando ela está falando isso, né, ela fala que esses mecanismos de defesa é uma forma de evitar de nos abrir para a relação, né? Ou seja, fechados na nossa própria condição, sem abertura para o outro e para nós mesmos, né? E aí diz ela aqui num certo momento do capítulo, quando nos apresentamos a alguém com sinceridade, esse alguém se nos desvela com fidelidade. Um estímulo revigorante e dignificador provoca uma correspondência equivalente. Ao nos darmos a alguém, conhecido ou não, ofertamos uma parte, algo valioso de nós. Então, achei interessante a Joana usar o termo fidelidade. Se nos apresentarmos de maneira sincera a alguém, este nos desvela com fidelidade. Olha só, é isso que tu estava trazendo, né? Dessa abertura de uma entrega verdadeira, honesta para Deus, que se desvela também para a gente. Então, é um convite à fidelidade para dizer, te entrega, se desvela, né? Se mostre, né? E se reconheça a partir dessa relação, né? Entre nós, criatura, e o Criador, né? E como esse amigo, né? Porque Jesus traz, né, muito essa imagem, né, da divindade como esse pai, né, que aguarda o movimento, que não violenta nenhum dos seus filhos. Isso a gente vê na parábola, na parábola do filho pródigo, né? Mas, né, Jesus está fazendo, mas está em vocês, né? Querer ficar preso nas ilusões do mundo, achando que está ganhando alguma coisa em esforços impressionantes, e, na verdade, estão fugindo e se iludindo, gerando depois conflitos e dores, né? Então, essa que é a grande questão que está em jogo. Me vêm três expressões que acredito que todos vivemos em algum grau, né? São questões que dizem respeito à relação e à vida, que é o medo de viver, o medo de sofrer e o medo de amar, né? Três verbos que estabelecem conotações necessárias sobre esse lançar-se à vida, né, na condição de um futuro que é aberto e desconhecido, porque como nós não conhecemos o outro necessariamente, como nós não conhecemos a vida, existe algo aí também de uma fidelidade. Eu preciso, né, experienciar a vida e ver o que vai acontecer, mas o medo da vida envolve justamente essas condições que implicam, né, a timidez, né, os conflitos interiores, a muita insegurança emocional, o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado pelo outro. Então, quando nós
buscamos uma experiência relacional verdadeira e fiel a nós mesmos, envolve esse desnudar, no seu sentido simbólico, de eu aceito quem eu sou, eu acolho quem eu sou, e eu, para que eu possa amadurecer, crescer, eu preciso estar no mundo, eu tenho que estar na relação. E, de alguma forma, esse é um preço. Esse é um preço necessário que nós precisamos pagar para que a gente possa, de fato, amadurecer para a vida, é vivendo. Então, quantos são aqueles que passam a vida inteira contemplando o mundo ou experienciando até o ponto em que conseguem manter controle de alguma coisa para que não sofram tanto? Então, essa ideia de uma honestidade consigo envolve, eu acho que um passo importante, né, Gelson, de que a gente precisa ter coragem para viver. Né? Viver é um ato de coragem, um ato de amor, e a gente precisa fazer esse movimento. É um preço, mas é um preço muito doce, é agridoce, né? Porque tem elementos que nos testam, mas tem as descobertas mais profundas. Daqui a pouquinho, quando a gente inserir o amor nesse processo, vamos entender um processo de síntese dessas questões, né? A gente pode dizer, né, Tiago, que nós temos 3 nascimentos. A gente nasce num corpo, depois a gente nasce enquanto ego, a gente cria uma identidade, né, para poder estar nesse mundo. E aí tem o terceiro nascimento, que é o nascimento do self, né, que é a tomada da consciência que a gente é um espírito. E nem todos conseguem chegar nesse terceiro nascimento. Né? Então, de uma certa maneira, para mim, a fidelidade, né, do ponto de vista existencial, psicológico, né, ela envolve justamente esse percurso do despertar de uma consciência espiritual que se faz, como tu falaste, na experiência, na vida. Então, para mim, fidelidade começa justamente isso. Fidelidade exige não fugir da vida. Fidelidade vamos encarar a realidade como ela se apresenta, porque eu sou fiel, né, à minha essência. Então, para mim, fidelidade tem uma dimensão de estar comprometido com aquilo que é essencial, que é a minha natureza divina, o Deus em mim e o Deus que me fez, né? E na nossa relação. De outro lado, a fidelidade está ligado a esse desvelar, então, da minha essência, e que envolve justamente o exercício da vida, porque é só no exercício da vida que eu vou desvelando ao meu ser, então eu não tenho como não enfrentar a realidade em tudo aquilo que ela me provoca. Por isso que no texto, né, Jesus falou, é fácil ser fiel na acomodação, né? Na saúde, na riqueza, quando a gente está numa condição de não enfrentamento das nossas forças espirituais, né? Mas justamente o trabalho da vida é, de uma certa maneira, exercitar, provocar, né? A vida está aqui para justamente fazer que nós nos superamos a nós mesmos, né? E possamos continuar permanecendo em nós, né? E tomando cada vez mais consciência disso que é essencial, né? E que, de uma certa maneira, porque Joana vai dizer que libertação é felicidade, e consciência enriquecida pelos conteúdos superiores significa plenitude para ela, né? Então, reino dos céus, né, acontece justamente quando a gente tem vida planificada, né, e se libertando das ilusões, daquilo que não é essencial, né, do apego, do ego, que se mantém querendo se autoafirmar a partir dessa visão limitada e pequena, de uma consciência ainda que não despertou para a dimensão do terceiro nascimento, que é o nascimento do espírito do self. Né? Então, a fidelidade, para mim, justamente é essa garantia, né, de uma vida criativa e feliz, né? Um caminho para em favor dessa vida criativa e feliz.
Só que a gente não consegue nos reconhecer ainda capazes disso. E aí fica muitas vezes nesse mundo acanhado, tímido, né? Buscando a segurança, buscando conforto, evitando a vida e a dificuldade, uma forma de manter essa perspectiva de insegurança e fragilidade que tu colocava. Né? O, o que Jesus, ao pedir a eles, né, Gelson, Jesus pede a eles que entrem em contato com as próprias experiências que eles estão acompanhando, compartilhando, né, observando no mundo, sobre o preço que a nossa escolha faz daquilo onde a gente investe o nosso desejo, onde estão os nossos gostos e prazeres, onde está investida a nossa alma, né, onde estão os nossos tesouros, né? E é interessante que virá uma fala, né, de Tiago, dizendo que um amigo dele, né, ouviu Jesus falar, né, pregando sobre a bondade, né, mas que a chegada desse reino, a chegar neste lugar, a proximidade com esse Deus, existem muitos obstáculos a serem vencidos na Terra, né, e que Deus, na verdade, na compreensão deste amigo de Tiago, devia se mostrar apenas, na verdade, nos momentos de vitória e de ventura, isto é, Deus não participa dessas situações, né, que testa a alma, ou que são ásperas, né, Deus não tem nada a ver com isso. E aí Tiago diz, não, mas agora te ouvindo, né, mestre, eu consigo entender o que você quer dizer. E aqui, interessante porque que a vida de Jesus, ela subverte um aspecto filosófico religioso que era a ideia, uma ideia que coroa, né, como o judeu se enxergava privilegiado e que ele não seria atingido por causa de Deus, né, pelos dramas ou problemas que se somariam por ser um povo privilegiado escolhido. O problema, eu trago Jung, né, o Jung diz que, na verdade, se trouxermos a ideia da aspereza e da experiência difícil que demarca a grande simbologia das nossas crucificações diárias, elas mostram, na verdade, o processo em que a alma está entrando em contato com a sua individuação. Quando as coisas de fato apertam, quando as coisas na vida elas alcançam a simbologia, né, a metáfora de nos sentimos angustiados, crucificados, feridos no ego, ele fala que está aí a grande simbologia. E é uma simbologia que, no rastro da trajetória histórica de Jesus entre nós, é um caminho de sangue e sofrimento, mas tem que ser transmutado por uma simbologia, porque, né, sangue e sofrimento no seu sentido, no que Emmanuel chama de a palavra da cruz. O que essa mensagem traz, no seu sentido, né, metafórico, para este lugar que para outros que observam a cena, é uma loucura. Ninguém pode se entregar, aceitar esses processos sem reagir. É como alguém pode passar por essas certas situações e que são verdadeiros tormentos psicológicos, né? E o próprio Jung fala, esse processo de mudança que a simbologia da cruz nos impõe, né, nos traz como um processo para que a gente consiga amadurecer e florescer, ele fala que esse processo de mudança ele tem uma dimensão que é divina, porque ele vai nos levar, ainda que para a interpretação do nosso ego, é punição, é tormenta, é morte, é transfiguração, é a palavra de Jó. Como isso pode estar acontecendo comigo? Eu amo você, eu idolatro você, eu sei o que você me pede. Como é que você pode permitir que essas coisas cheguem a mim? E aí a gente pode entender que Jesus está dizendo, todas as manifestações da vida, todos os processos, ele tem um componente que é divino, porque é um chamamento da vida para os processos necessários para que a alma amadureça. Tem um trechinho da mensagem do Emmanuel, nesse Palavra da Cruz, que é uma mensagem maravilhosa, está presente no Fonte Viva, em que ele diz assim, né, o Cristo usa
aquele aparente fracasso ao ser crucificado, para ensinar que o caminho da ressurreição eterna, ou o processo de transmutação psicológica por todos nós passamos, demonstra que o eu jamais vai se dirigir ou se conectar com o self ou com Deus sem se aprimorar e sem se sublimar. E isso passa por processos que são difíceis, são processos árduos, mas necessários. Então Jesus diz, todos os processos, eles estão presentes na vida por meio de uma governança. E por incrível que pareça, isso são gestos de amor de Deus com nós. Uhum. Essa questão de Jó é bem interessante, né? Porque realmente tinha essa visão que ainda tem em algumas igrejas protestantes ou evangélicas, que se tu é fiel a Deus e tem fé a Deus, ele te recompensará com riqueza, né? Com exuberância, com fertilidade. Então, né, os pastos estão verdes, a criação está bonita, tem vários filhos, eu sou saudável, como se uma vida rica do ponto de vista material e saúde fosse um reflexo dessa fidelidade a Deus. Então, tem esse jogo aí onde riqueza e prosperidade não são critérios para definir a integridade de ninguém. Né? Então, a fidelidade não é um compromisso e um jogo de barganha com Deus, né? Eu sou fiel a você e você é fiel para mim, e agora então as coisas vão ser boas para mim, eu vou ter facilidade, e, né? Então, de uma certa maneira, Jó vem justamente para questionar isso, né? Por que uma pessoa fiel a Deus, né, tem que passar por privações, né, como Jó passou, né? Essa questão é bem importante, né? Então, para trazer esse mistério, né, que envolve a experiência da graça, né? Que é um drama arquetípico, né? Da abertura para a experiência do contato com o divino. Então, a grande questão que me parece, né, de Jó e a questão da fidelidade, né, no caminho de ser agraciado, é possível ver Deus quando ele nos nega aparentemente tudo? E aí que eu acho que a resposta de Jó e do Jung é muito linda, né? Que o significado dessa experiência, do encontro com a graça divina, não está no sim para o ego, mas é adquirido com a experiência. E a alma perde todas as coisas, né? E aí que, de uma certa maneira, né, reconhecer na pergunta de Jó, né, por que se concedeu luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Então, eu vejo aí que, de uma certa maneira, esse processo, né, de confronto com a vida e de exercício, né, do que é limitado, do que é difícil, é justamente para romper essa fase infantil do espírito e encontrar Deus numa dimensão muito maior e encontrar também a nós mesmos, né? Porque a Joana fala que esse processo de fidelidade, ele começa justamente no primeiro desafio, é penetrar ou de penetrar em emoções novas, e que se dá justamente no processo de embates que favorece o autoconhecimento. Olha só, né? Então, isso que é evitado por nós e que muitas vezes a gente diz, puxa, né, como é que eu vou ser fiel a Deus? Eu vi um relato de uma senhora que ela falou que perdeu a fé em Deus porque ela teve um filho com limitações físicas sérias. Como é que eu vou acreditar em Deus e na justiça divina se nasce uma criança nessas condições? Então, olha só, ela está comprometendo Deus, essa visão de perfeição
de um mistério que essa criança não fez nada contra o mundo. Como é que ela vem nesse lugar? Então, essa ideia de fidelidade está muito ligada à ideia de justiça e de gratificação nossa. Mas a justiça é a nossa visão pequena, né? Ainda empobrecida, que de uma criança que tem muito e exige mais ainda, né? E acha que Deus tem que corresponder aos nossos caprichos, né? E é aí que é dilema de Jó, né? Que ele pode tomar consciência de uma nova realidade a partir justamente desse lado de uma vida de luta, de diversidade, porque ele encontra, né, na medida que ele fica fiel a Deus, ele questiona Deus, ele provoca Deus, mas ele nunca perde a fidelidade a Deus, no sentido que ele aceita a experiência. Então, para mim, a fidelidade aí é uma abertura de interesse da vida, de aceitar a vida e não querer, enquanto ego, exigir de Deus, mas por que tu fez isso? Mas por que eu não tenho aquilo? Mas por que eu tenho essa limitação e outra cheia né? Esses questionamentos que a gente faz para Deus, né? Com uma forma de não se voltar para nós e não sermos fiéis a nós mesmos. Que a fidelidade exige, de uma certa maneira, esse compromisso conosco, né, Tiago? Sim, e é interessante achar pérolas, até mesmo teológicas, no texto do Humberto. Quando Jesus está dizendo para Tiago, meu filho, nem todo mundo é capaz de compreender a verdade de uma só vez. Então, ele diz assim, existem muitos crentes que não entendem a proteção do céu, exceto quando estão tranquilos e no triunfo. Quando nós temos que entender que a vontade do Pai vai ser sempre nos solicitar esse lugar de seguirmos o roteiro daquilo que a vida nos traz. E aí aquela frase que eu achei poderosa, né? Esse Deus que apenas concede recompensa, ele não faz sentido. E, na verdade, nós temos um Pai que está nos educando, aperfeiçoando pelas experiências. E é interessante, sabe? Eu lembrei agora que essa passagem que Deus responde a Jó, né, onde é que ele estava, quando ele estava fundando, né, trazendo os fundamentos da terra, é uma passagem bíblica que abre aquele filme Árvore da Vida, de 2011, do Terence Malick. E esse filme eu acho importante para nós, com o dever de casa do pessoal, ver esse filme, hein? Porque esse filme vai contextualizar essa relação de Jó com Deus nas personagens. E a mãe começa o filme dizendo, né? As freiras nos ensinaram o caminho da graça, do bem, do perdão, e nos ensinaram que ninguém que ama esse caminho da graça vai ter um fim ruim em vida. Então, eu vou ser fiel a você, Deus. Aconteça o que acontecer. O filme começa assim. E você vê um carteiro chegando na casa dessa mulher, entregando uma carta, ela descobre: meu filho morreu na guerra. E aí a simbologia da dúvida. Como assim eu tenho feito tudo aquilo que você me pede? Eu tenho me dedicado. E como é que isso? E cria um paroxismo. E nós vivenciamos esses paroxismos. Não é porque nós somos espíritas, nós também não temos os nossos momentos difíceis de mantermos marcha, de termos compreensão. Os próprios fenômenos de adoecimento psíquico, eles são manifestações regulatórias da psique no campo em que nós fizemos ou fazemos escolhas equivocadas, que se traduzem em condições dessa natureza. Agora, o que chama a atenção nesse pequeno trecho é que Jesus está dizendo: sorver esse cálice da experiência, ele de fato às vezes é desafiador, mas se a vida está nos trazendo, e nós temos que enfrentar essas condições, que a gente possa fazer isso com coragem, com fidelidade. Eu gosto de lembrar, sabe, Gelson, da simbologia de Pedro, o apóstolo, porque, não sei se vocês se recordam, né?
Pedro, ele está numa passagem evangélica em alto mar, Jesus aparece sobre as águas e pede que ele venha. E quando ele entra, Pedro, né, está ali, ele olha para os próprios pés e afunda. Existe um ensinamento interessante aqui, que é um lugar de fidelidade, de confiança, que é a ideia assim, de que quando o nosso ego olha para a própria alma, e o ego não tem confiança nessa relação, ele não dá conta de andar sobre o mar. Ele não consegue estabelecer a conexão de uma experiência em que ele consiga ultrapassar essa experiência, porque ele acaba afundando, ele não confia. Então, a ideia de que um ego que volta para si mesmo e não está escutando o que a vida e o que a própria alma está dizendo para ele, vai acabar se afogando em si mesmo. E lembrando que Pedro, ele é uma experiência muito importante no arquétipo psicológico, né? Porque a ideia de uma pedra que funda, estabelece equilíbrio, né? Ela também pode ser um obstáculo da forma como a gente pode se relacionar, né, egoicamente com a vida. Então, a ideia de fidelidade, ela tem um contraponto interessante conceitual, que é atitudinal também, que é a ideia de negação e de traição. Mas o que chama atenção na experiência de Pedro é que mesmo ele renegando Jesus, mesmo ele traindo a própria alma, tendo em vista as experiências que ele teve com Cristo, ele renegando, não conheço Jesus. Você diz, não conheço ele, não conheço ele, conheço ele. Por que ele fez? Porque ele teve uma fidelidade à própria vida física dele. Eu não quero morrer. Eu não estou disposto a perder minha vida física. Então ele nega. Só que aqui é uma simbologia interessante, porque é o ego se afirmando para sobreviver fisicamente e negligenciando a própria alma. No caso, a referência que é em Jesus. Mas o Pedro, importante, que nós passamos por essa experiência, amigos, quando nós traímos essa fidelidade. Mas a gente pode trair essa fidelidade? Pode. Nós somos imperfeitos aí, né? Pedro não se fecha na culpa. Isso que é interessante, ele não se fecha na culpa e ele vai buscar um caminho depois de redenção, né? Então, que a gente possa pensar sobre esse lugar de que, assim como Pedro continuou o caminho depois de cair, se levantar, reconhecer e ir adiante, nós também temos os nossos caminhos. E esses caminhos podem ter um sabor difícil, um sabor amargo, pode ter um sabor doce. Então, a própria interpretação, né, Gelson? O que é doce? O que é amargo na vida? O que é bom, o que é ruim? Isso também passa por um lugar da forma como avaliamos essas condições como no seu sentido mais profundo, né? É. A Edla pergunta aqui de quem é o filme, né? Árvore da Vida. Ela está perguntando de quem é o filme. É do diretor norte-americano Terrence Malick. Terrence Malick, ok? Muito bem, vale a pena. Buscando pelo título, a gente encontra um livro, é um filme muito bonito mesmo, muito sensível, muito profundo. Realmente vale a pena assistir. E Otávio está colocando uma coisa interessante aqui: de fidelidade a Deus seria penetrar em toda a estrutura psíquica do ser, em busca de caminhar todos os trajetos individualizantes para conhecê-lo. Eu achei muito bonita aqui a colocação tua, Otávio, e realmente, né, se a felicidade é nosso ponto final, o crescimento de qualquer ideal envolve justamente esses vários caminhos de superação e de etapas que a gente vai vencendo para conhecer Deus e, conhecendo Deus, nos conheceu, nos conhecendo, conhecer Deus, né? Então, realmente aí tem um processo interessante, né, que se dá, né? E, de uma certa maneira, que no texto é provocado quando os discípulos, como de várias limitações que as pessoas podem ter, né,
como é que você vê a Deus enfermo, como é que você vê em uma condição sem recurso material, qualquer coisa assim, né? E aí Jesus mostra, né, no exemplo do enfermo, né, que mesmo enfermo, todos nós temos possibilidades, né, de trabalhar para o nosso Pai, independente dessa condição, né, nós podemos manter a nossa relação viva com Ele, né? E Jesus é muito forte na imagem, né, que ele traz, tateando ou rastejando, diz, né, o mestre, né? Buscamos servir ao Pai que está no céu. E ele completa, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Então, olha só que imagem linda, né, que é trazida no texto, né, dessa realidade do universo inteiro, né, está justamente presente na própria mente divina, né, nas suas mãos divinas, ela vive o universo inteiro. E Joana vai dizer justamente isso, né, que o universo se renova e prossegue molécula por molécula, né? Então, de uma certa maneira, muitas vezes a facilidade, a benfeitora vai colocar isso lá no Jesus e Atualidade, no primeiro capítulo, é estímulo com prejuízo para a ação. Né? Quer dizer, muitas vezes a facilidade a gente tende a se acomodar. Então, as limitações, a dificuldade nos desacomoda, provoca a nossa inteligência, provoca as nossas forças internas, provoca o sentido de poder criar esses caminhos, como o Otávio colocou, né? E de uma certa forma, né, diz Joana de Ângeles, que Jesus não aceitou carregar o fardo do mundo em cara de redenção do outro. Olha só que interessante isso, né? Jesus nos trouxe o caminho, nos mostrou possibilidades, mas não carregou o fardo de ninguém. Mas ensinou, diz a benfeitora, a cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Então, a gente pode ajudar o outro, a gente pode compartilhar coisas com o outro, a gente pode, em nome da caridade, dar o nosso tempo, o nosso afeto, apaziguar a dor das pessoas, mas aquilo que cabe a cada um, enquanto tarefa e compromisso consigo mesmo, isso ninguém vai poder fazer. Né? E, de uma certa maneira, a fidelidade passa por isso. Né? E existe um termo grego que diz assim, eu acho bem interessante, os de boa vontade, as moiras, que são um destino humano na Grécia, auxiliam, né? Os de má vontade, elas arrastam, né? Ou seja, né? A evolução é uma lei, né, gente? E, de uma certa maneira, ninguém pode ficar estacionado por tempo, porque a própria vida, nessa lógica perfeita, justa e amorosa de Deus, né, movimenta as engrenagens das possibilidades em favor da harmonia e da renovação do universo de nós mesmos. Né? E a Joana, então, vai colocar naquele livro Vida, Desafios e Soluções, que a ação é palavra de ordem em todo o universo. A gente pode dizer assim que trabalho é amor e movimento. Então, se não tiver embate, se não tiver desafios, se não tiver provocações, a gente não se reconhece capaz e útil e faz um movimento. Então, as dificuldades não é para questionar o amor de Deus, não é para poder insultar, né, a nós mesmos, como se a gente fosse um filho ingrato e exigente da vida que merece tudo a todo momento. Né? Essas dificuldades é justamente para nos libertar dessas condições egóicas mais limitadas em favor justamente das potências divinas que habitam em nós e de poder reconhecer que nós estamos a serviço também de Deus, que cada um pode servir a Ele e Ele conta conosco de uma certa forma. Sim, muito bem colocado, amigo. Quando nós
o texto prossegue, Gelson, numa toada que segue isso, que é uma dimensão que me parece experiencial e social. Porque Tadeu vai perguntar como que será um homem, né, e que também é apóstolo do reino de Deus no mundo. Então, a famosa passagem que Jesus diz que o campo é o mundo, nos traz uma responsabilidade da importância de estarmos encarnados. Não há como escapar dos papéis que a sociedade, né, que nós precisamos cumprir, mas com que qualidade vou imprimir essa marca e essa presença, né? Então, há uma dimensão ética nesse processo que Jesus deixa muito claro, né? Vocês vão viver no mundo, vocês estarão no campo da vida, mas não quer dizer que não existirão desafios e problemas. Ele chama até o conceito, né, dos inimigos, né? O campo vai estar cheio de inimigos. Mas aqui a simbologia é tanto quanto a diversidade de almas que se fazem presentes no mundo, coroando de luzes, de sombras, né, experiência humana, interrelacional, mas também aqueles inimigos que a gente sabe que existem em nós. E talvez na simbologia cristã, a ideia de Judas, né, está na concepção junguiana do termo, um grande representante da sombra, né? Eu já pensava, amigos, que se Judas não tivesse entregado Jesus, talvez Jesus tivesse passado o resto da vida vivo, talvez tivesse morrido mais velho, né? É como se a sombra, ela manifesta, ela se manifestando, é também uma oportunidade de revelação de uma coisa maior sobre nós mesmos. E a possibilidade da sombra encontrarmos um caminho para brilhar luz. Então, o conceito de sombra, que já vem sendo trabalhado há tanto tempo, ele é central nesse capítulo, nesse momento do texto que falamos sobre os desafios de lidarmos com os inimigos presentes na vida. Mas sabemos que os maiores inimigos, adversários que possuímos, são aqueles que estão dentro da gente. Elas são essas forças vivas, personalidades, sejam até os obsessores que nos instigam e que destilam afetivamente, nos instigam as nossas próprias fragilidades. Então, o espaço de uma etapa do caminho que envolve essa aproximação com essa imagem sombria e arquetípica de Judas, parece ser um processo importante de transformações psíquicas em nós, quando nós temos coragem de olhar para esses aspectos, né? E nos servimos de Judas como uma imagem, uma representação arquetípica da possibilidade que o ato dele fez brilhar a luz, porque o martirológio de Jesus, né, cumprindo as escrituras, mas reverenciando que ele sabia o que aconteceria, era uma forma de mostrar que, para além da cruz, né, uma luz sublime se manifestou nas etapas subsequentes desse processo, né, que envolve a ressurreição. Então, a ideia de que nós temos que estar atentos a esses processos internos e aos processos externos interrelacionais fazem parte de uma resposta que Jesus fala para Tadeu: olha, amigo, tem que viver. A vida vai ter desafios, vai ter problemas, mas estão todos nesse espaço, né? E é preciso fidelidade, coração fiel ao Pai, boa vontade, perseverança no trabalho. E quantas vezes nós nos sentimos cansados? Quantas vezes temos, sejam as forças físicas ou forças morais, testadas e a gente pensa, nossa, tá difícil. E é importante reconhecermos os nossos limites. Mas o chamamento de Jesus nesse campo é que o, o cântico da vida envolve a certeza. E a fidelidade a esse trabalho de forma consciente, ele é um processo que floresce em nós mesmos, como almas mais lúcidas, né, e mais conscientes. E agora um ponto importante, almas mais amorosas. O amor parece ser um cordão, Gelson, que traz um elemento que vivifica, que aquece,
e que aponta um caminho da experiência humana quando aquecido e experienciado pelo amor, né, nas formas do amor, e parece ter o coroamento de uma lei que governa a vida, né? E que é muito importante para essa fidelidade também. Achei bonito que você está trazendo, Tiago, porque se o esforço é o resultado de uma consciência desperta, né, que encontra um sentido na experiência, mesmo difícil, né, nas provas, nos embates, e ele consegue, na sua maturidade espiritual, encontrar um sentido ali, de não da queixa infantil. No amor, tu consegue daí não encontrar seu sentido, mas criar o sacrifício em nome do que é maior, né? A ação sacrificante, né? A ação da entrega, e, né? A gente vê assim, quanto mais elevado, evoluído é o espírito, mais é a capacidade dele servir e renunciar ao mundo, né? Então, de uma certa forma, e aí ele vence e encara a maior das adversidades da vida, não só a solidão, mas a ingratidão, como Cristo, né, viveu, e muitas dores e embates nesse campo que é a luta do mundo, como tu citaste ali do texto, mas ele transcende, né? Então, é essa coisa de transcender a dimensão transitória do desapego do ego em relação à vida e encontrar um outro caminho que é justamente essa do amor, né? Eu acho que a fidelidade vai nos dando cada vez mais essa consciência, né? Que o amor do Pai não está na gratificação imediata e superficial da vida, né? Mas nesse processo profundo, onde a alma encontra consistência nela mesma, força e valores que vão engrandecendo ela, da qual a vida, nas suas imposições, vai abrindo espaço para isso. Ele pode começar a compreender exatamente isso, né? E aí entra não só a confiança em Deus, mas a autoconfiança. Então, a fidelidade para mim a Deus abre espaço para eu poder realmente ser autoconfiante em mim mesmo. Deus me permitiu isso. Olha, ele me jogou aqui no rio para mim poder aprender a nadar. Eu não sabia nadar. Mas quando ele me jogou no rio, eu me debati e aí eu descobri que eu posso nadar. E posso superar esse momento. E posso confiar na minha capacidade também. Então, eu vejo aí, né, essa linda dimensão de relação amorosa que se dá justamente nessas possibilidades da vida que transcende o capricho infantil do ego. Mas para isso a gente tem que abrir mão desse lugar, né? Da insegurança, dessa onipotência infantil que não quer enfrentar a realidade, né? E ver na ação, na ação isso no capítulo 8 do Vidas e Soluções, ajuda, continuando aquela reflexão que estava trazendo, diz, o ser humano somente se identifica com a sua realidade quando age, tornando-se útil, desprendido dos bens materiais e das paixões pessoais ainda primitivas, né? E ela fala daí do quanto, né, enfermidades inesperadas, acontecimentos desagradáveis, mortes prematuras, separações que surpreendem, acusações descabidas, e assim uma série de coisas que ela vai trazendo, né? Apesar de favorecem o enrijecimento do caráter e enobrece a alma, né? Então, todos esses embates é que nem argila no fogo, né? Ela vai sendo queimada naquela alta temperatura, mas vai criando resistência, resiliência, tão importante hoje em dia para nós. É interessante porque o texto ele não está dedicado a falar mais profundamente sobre essa questão da experiência do amar, né? Mas está presente ali. Está presente de uma forma muito bonita que diz assim, né? Que servindo a Deus com paciência e coragem, mesmo diante de todas as dificuldades, né, faça o teu esforço. E ele diz assim, Bert Campos,
porque a virtude é o verbo desta fidelidade, Uhum. que nos conduzirá ao amor dos amores. E aqui, essa expressão, o amor dos amores, nós estamos falando sobre as formas como o amor se manifesta na vida. E tem uma passagem muito bonita no Evangelho, que eu recuperei, que é um diálogo entre Pedro e Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Né? E pergunta Uhum. 3 vezes se ele o ama. O problema é que a tradução do grego é que Pedro responde que ama Jesus. Tu sabes que eu te amo. Só que no grego as palavras são distintas. Por quê? Porque são formas distintas de amar. Enquanto Jesus emprega aquela expressão do amor ágape, que é um amor que transborda, que é incondicional, a resposta de Pedro é um amor chamado amor filio, que mostra ainda uma dimensão de um amor que espera alguma coisa em troca. Então, o texto está nos dizendo que nós também vamos amadurecer em nossa capacidade de amar. Né? O Winnicott, né, o dono do Winnicott, que é um grande homem e alguém que eu admiro profundamente, ele diz que quando nós, para nós desenvolvermos nossa capacidade de doar ou de dar algo a alguém e de sermos altruístas, isso diz respeito ao desenvolvimento emocional que acontece desde o princípio da relação mãe-bebê. E aqui nós não estamos falando apenas de um lugar de oferecermos e sermos generosos dando algo a alguém. Ele fala que são dimensões da alma que vão amadurecendo em processo de que, se alguém veio me amou, se alguém veio doou a mim, presença física, presença emocional, cuidado, afeto, eu desenvolvo também essa habilidade de poder doar. E são experiências de troca interpessoais, experiências emocionais que vivificam o espírito e nos fazem o quê? Ter cuidado de mim, cuidado de si e confiança. Quando eu confio em mim, quando eu sinto que eu sou capaz de amar e de oferecer, eu estou percebendo que eu sou capaz de reconhecer eu como o outro como um outro, e sou capaz de reconhecer e valorizar esse outro, porque em algum momento eu fui reconhecido, eu fui valorizado. Então, dando essa pequena volta, Gelson, é este lugar em que nós falamos sobre a singularidade da experiência de eu saber quem eu sou, saber que eu sou capaz de viver, de oferecer na vida, num ethos tão valoroso, de cuidado, de autoconsciência, para que a gente possa, assim, nossa, eu não sou capaz ainda de amar como Jesus amou. Não sou capaz ainda de amar como Chico Xavier amou, ou como Divaldo Dia amou. Porque envolve um grau de entrega e de fidelidade que é muito difícil para a gente, devido às concepções que nós temos ainda no campo psicológico, emocional, do que é realizar essas entregas. O texto mostra os discípulos, né, chegando já na parte final do texto, profundamente emocionados sobre este lugar, que é um chamamento de Jesus para essa fidelidade. Né, James? Sim, é interessante isso, né? Porque, de uma certa maneira, a gente vai perguntar quem é Jeová na nossa vida, né? Quem é Jeová do ponto de vista psicológico, né? E se Jeová mostra esse lado, às vezes, aparentemente terrível, e te revela no sentido maior, que é justamente esse amoroso, né? Que Jeová representa essa imagem divina de um Deus mais irado, né? Que era comum a sua imagem naquela mentalidade da época, né? Veio Jesus para trazer o Deus de amor, né? Mas nós convivemos ao mesmo tempo com um Deus de amor, né? Tendo por Jesus, e o Jeová que está na nossa vida, né? E é interessante que Jung diz que o encontro com o self vai sempre ser sentido como uma derrota do ego. Então, de uma certa maneira, a Jeová nos fala para uma mente mais primitiva, né? Que ainda está barganhando com Deus e está na arrogância, no poder desse ego, que não sofreu a derrota ainda.
E Jó representa a derrota para estar sensível a outro Deus, ao Deus que nos redime, que é o Deus de amor. E o arquétipo de Jó, que é um nome que se usa na psicologia arquetípica, né, o arquétipo de Jó, que é justamente a ideia de um encontro, o resultado é uma ferida, há uma perseverança, e depois há uma revelação, uma transformação. Então, em algum momento, nós vamos ter algum encontro com essa dimensão de Jeová em nossa vida, que simbolicamente pode ser representado por um acontecimento que se apresenta, uma força, né? Um jogo do inconsciente que nos se apresenta na nossa vida, nos provocando. Desse encontro, essa derrota do ego, que abre uma ferida, um sofrimento, né, que é decorrência desse encontro. Apesar da dor, se a gente consegue perseverar e resistir, né, suportar de maneira pacienciosa aquela experiência, buscando entender o significado, que nem sempre a gente vai entender o significado, por que isso aconteceu na minha vida, por que é tão terrível para mim, por que se abateu nesse momento. E realmente, no primeiro momento, aquilo desanima, pode desanimar, provoca insegurança, provoca dúvida, provoca, né? Mas se a gente conseguir, né, silenciar, né, silenciar e esperar, né, vem a quarta fase, né, que é a consequência desse processo de paciência e perseverança, que é a ideia de uma revelação divina, que psicologicamente falando é um insight, né? Um processo de reconhecer a nossa dimensão transpessoal e superar aquela dimensão egóica, e essa combinação da experiência com o insight, com aquele momento de tomada de consciência, o ego reconhece que essa força maior é justa, perfeita, né? E se transforma junto. E aí começa esse lugar de poder servir o que é maior, né? Então, eu acho bem interessante esse movimento todo, né, que vai acontecendo, né? E no texto, né, tem exatamente essa passagem, né, que há um silêncio né, que se abate sobre os discípulos, né? E aquele momento de compreensão, né? E sabendo que todos nós somos impulsionados por uma força superior, né? E mesmo que a gente, né, não consiga perceber com o coração o que se passa, né? O amor ali existe, né? O amor existe e ele está ali sustentando toda a nossa existência. De alguma forma, me parece, Gelson, aí você pode me corrigir pela tua experiência mais larga que a minha. E quando falamos sobre nossa fidelidade a Deus, nós precisamos entender este movimento num sentido de que quanto nós vamos amadurecendo e vamos compreendendo de forma mais lúcida a vida, nós passamos a entender que, na verdade, essa fidelidade é a nós mesmos. Nós sermos fiéis a nós mesmos, a nossa totalidade como alma. Quase como um resgate ou a descoberta de uma responsabilidade, de uma fidelidade a essa divindade que existe. E não mais um processo de eu devo a ideia de uma relação terceira, né? A relação Deus, até a própria imagem do que é Deus para nós, ela ainda é uma incógnita, mas conhecemos, né, quem é Deus no sentido do como ele se faz presente na natureza, mas é como se a descoberta cada vez mais profunda de quem somos mais torna íntima e verdadeira a experiência de termos fiéis a nós mesmos. Eu busquei o divino em todos os lugares do mundo, visitei todos os templos, conheci todas as religiões, mas permaneci insatisfeito até que um dia eu conheci a mim mesmo, né? E ao me conhecer,
descobri algo que eu entendi. Está aqui o divino que eu sempre busquei. Então há um movimento interessante, parece uma espécie de um caminho de síntese, em que se clareia e nos maravilha essa descoberta em nós, deste lugar sensível, né, do nosso divino, né? Até gosto, né, do nosso querido Manuel Corbett, né? A ideia de que a função religiosa da psique, ela diz respeito a isso, a dimensões luminosas, profundas, verdadeiras, são descobertas nesse processo, e nós vamos nos conhecendo, né? E nos reconectando com nós mesmos e com o sagrado e divino da vida, né? Porque, assim, precisamos ser honestos, amigos. Quando pensamos sobre sermos abandonados, ou se já fomos abandonados por termos seres mais amados, quando passamos por processos de luto, em que as feridas permanecem abertas na alma, quando fomos abandonados, quando nascemos em condições de orfandade, os quadros psicopatológicos que se inscrevem nos tecidos sensíveis do espírito, as doenças que nos testam as resistências, sermos vítimas de sarcasmos e de ridículo, né? A sensação de sentirmos derrotados perante a vida, os reveses financeiros, materiais, a fé que a gente reconhece tímida, a minha fé é tão tímida, eu consigo manter fé em mim, menos em Deus, são condições da experiência humana, está posto. Isso que eu citei aqui, alguns exemplos, é o texto final. Jesus diz para esses amados com quem ele estava se relacionando, qual é o destino desses espíritos, né, da carne? Ele fala no texto. Né? Eles vão passar por situações de perseguição, serão crucificados. O texto é forte, né? Esfolados vivos. Mas por meio dessas experiências, eles vão transformar essas angústias no trabalho redentor no apostolado, num cântico e glorificação da própria alma. Somos nós, amigos. Já falamos isso aqui algumas vezes. Ao falarmos dos apóstolos, somos nós. É a nossa experiência. É Jesus falando com a gente. Com certeza. E realmente a fidelidade em nós pode experimentar a imagem divina como imagem e qualidade mais íntima da nossa própria natureza, né? Da nossa realidade. Então, essa profundidade que viabiliza a saúde e integração do eu, né? Envolve poder realmente experimentar, né, essa imagem, e essa imagem só vai poder ser vivida na medida que eu poder realmente saber suportar e me reconhecer para além, né, das limitações que a vida apresenta. Né? Então, acho que esse é o caminho, né? O caminho de Jó, o caminho do Arqué de Jó em cada um de nós, né, Tiago? E a gente vê que a resposta mais profunda que eles deram foi justamente a fidelidade a deles depois, né, como tu citou agora no final do texto, Cristo morto, né, ressuscitado, e eles, né, comprometidos de pagar o preço e testemunhar também o amor deles por Cristo e por Deus. Né? Queria só lembrei uma coisinha importante. Nessa conversa de Pedro com Jesus, quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, eu amo você. O texto evangélico diz, Jesus diz assim, você amará. Ele está dizendo que a resposta de Pedro ainda não é na qualidade do amor que ele quer que ele viva, que ele sinta, né? Então, todos nós, amigos, vamos tentar amar um pouquinho mais, vamos tentar implementar um pouco de leveza nos nossos atos, quem sabe atos generosos, atos de gratidão. Pouco a pouco vamos descobrindo o que é essa dimensão mais profunda de um amar que nos convoca a esse sacrifício. E o sacrifício envolve a não condicionalidade. E essa forma de amar talvez seja a impressão, a força mais fecunda, não do ego, mas da alma, profundidade. Então, nas circunstâncias da vida,
vocês perceberem a alma chamando vocês para o ego abrir a porta, deixa entrar em contato. Ah, mas eu tenho medo, não vou abrir essa porta, abrir a janela. Deixa, e permita-se viver a vida de forma mais profunda, sem medo. E quem sabe, permitindo essa abertura, nós vamos nos conhecer mais e conhecemos a presença profunda da alma que nos convoca à nossa realização. Com certeza. A gente encerra com a colocação da Edra, né? Sobre a questão da dignidade, né? Com certeza, né? Essa relação conosco mesmo, da fidelidade, envolve esse compromisso de uma vida digna conosco mesmo também. É isso aí, né? Então, fica essa mensagem para nós refletirmos, né? Lembrando que o projeto continua. Em setembro, dia 13 de setembro, tem o 7º encontro, que é a luta contra o mal, com Sheila e Alexandre. Nosso agradecimento a todos que participam desse evento, desse campo de reflexão, e até o próximo encontro, né, Tiago? Até o próximo. Obrigado, meus amigos.